No início de maio, depois de quase 3 meses de uma rígida quarentena, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, anunciou a flexibilização das medidas de isolamento para conter a Covid-19 no país. O país está em um estágio mais avançado que o Brasil na epidemia do coronavírus, com o dia 1 da epidemia, o primeiro dia a ter mais de 50 casos, de acordo com critérios epidemiológicos internacionais, por lá sendo considerado o dia 1º de março. As medidas de isolamento por lá começaram no início de março, com o lockdown, fechamento total de tudo o que não é considerado essencial, começando em 23 de março. No Brasil, o dia 1 da epidemia é considerado o dia 17 de março e, apesar de medidas de isolamento terem sido colocadas em prática nos estados, o país não teve até agora um fechamento total nacional. Diferentemente do Brasil, que ainda não atingiu o pico de contágio, a Alemanha já passou pelo pico e conseguiu achatar a curva da transmissão e diminuir a disseminação da doença. O país vem adotando uma estratégia de flexibilização baseada em um monitoramento detalhado do contágio, com cerca de 350 mil testes sendo feitos por semana. Além disso, a flexibilização das regras é condicional. Caso a taxa de transmissão volte a crescer, o país pode voltar a endurecer a quarentena, segundo as regras criadas para a abertura. Entre as medidas que fazem parte da flexibilização, está a reabertura dos salões de beleza, que por lá não foram considerados serviço essencial, como determinado no Brasil por decreto do presidente Jair Bolsonaro, e ficaram fechados durante todo o período de isolamento. A reabertura gradual das lojas e serviços na Alemanha foi acompanhada de medidas detalhadas de segurança para minimizar a chance de contágio no ambiente fechado dos estabelecimentos e evitar novos surtos de Covid-19. As regras determinadas pelo Ministério da Economia e da Assistência Social também exigem uma distância mínima de 1,5 m entre os clientes e desencorajam a secagem do cabelo. E a famosa fofoca de salão? Também é proibida sem conversa cara a cara, dizem as regras. Qualquer comunicação sobre o serviço deve ser limitada ao mínimo. Os órgãos reguladores dizem que as regras são necessárias porque, por sua natureza, o corte de cabelo é uma atividade que exige certa intimidade. O cabeleireiro tem um contato muito mais próximo com os clientes do que uma loja, por exemplo. Na Espanha, os salões de cabeleireiro também reabriram em 4 de maio, mas devem funcionar no máximo em 30% da capacidade normal e somente com hora marcada. Quando a reabertura de salões foi anunciada na Dinamarca, em 17 de abril, um dos maiores sistemas de reservas online entrou em colapso, o que um jornal atribuiu ao alto volume de cidadãos desesperados por um corte. Alison Badrick é uma cabeleireira autônoma em Buckinghamshire, na Inglaterra, e ainda aguarda a orientação do governo do Reino Unido sobre como será sua volta ao trabalho. Ela teme que ainda possa demorar algum tempo. Ela diz que a maioria das regras parecem sensatas, mas são difíceis de seguir, principalmente a que determina cortar o cabelo de um cliente enquanto usa uma máscara no rosto. Na Alemanha, o chefe da Associação de Cabeleireiros disse ao programa de Travessa Tagel que os clientes poderiam soltar brevemente a máscara de seus ouvidos e segurá-la sobre a boca. As regras de distanciamento social significam que os salões no Reino Unido não podem atender tantos clientes por hora. O grupo de cabeleireiros de Londres Bluetooth estima que suas lojas estarão trabalhando com 50% de sua capacidade normal. A empresa planeja deixar uma folga na agenda de 15 minutos extras após cada cliente para permitir uma limpeza completa do salão e espera aumentar o horário de funcionamento e dividir a equipe em 2 turnos. Teremos mais custos com tempos de agendamento mais longos, além do custo de equipamentos de proteção individual, EPI, mas a segurança de nossos clientes e funcionários é a prioridade aqui, explica a Bluetooth. Muito engraçados. Muitas pessoas cortaram seus próprios cabelos. Algumas pintaram elas mesmas. Estamos trabalhando principalmente em consertar penteados agora, diz, rindo, Renoir, co-proprietário do salão de cabeleireiro As, no arborizado bairro de Prenzlauer Berg, em Berlim. Durante o fechamento de 6 semanas,
seus clientes regulares compraram cupons para serem resgatados mais tarde. É algo que muitos berlinenses estão fazendo para ajudar suas lojas, cafés e restaurantes locais favoritos. Isso representou cerca de 50% da receita usual de Reno e ajudou os negócios a sobreviverem. Mas isso também significa que Reno está trabalhando gratuitamente agora, pois as pessoas estão resgatando os vale-compras. As novas regras significam que ele pode receber apenas metade do número habitual de clientes. Tudo precisa ser desinfetado entre os clientes e existem regras estritas de distanciamento social. Certamente não há falta de negócios. Em muitos salões de Berlim, pode ser difícil conseguir um horário. Nas semanas que antecederam o bloqueio em março, cerca de metade de seus clientes havia cancelado por medo de serem infectados pelo coronavírus. Reno tem a impressão de que as pessoas continuam ansiosas. Mas elas ainda estão pedindo para marcar um horário. A vaidade é definitivamente maior que o medo, brinca.